Então, qual que é a mudança sutil que aconteceu? No passado, você buscava no mercado pessoas que o mercado tinha formado. A escola, os cursos, você buscava as pessoas que tinham formado. Hoje, essas pessoas não existem. Nem das profissões tradicionais, nem das novas profissões. Porque está surgindo uma profissão nova a cada dia. Né? Então, por exemplo, antigamente não existia celular com internet e mídias sociais. Sim. Hoje existe. Né? Então, hoje, como existe, você precisa de alguém para ser auxiliar de mídias sociais, para responder direct e responder comentários no site. Você precisa de um cara para fazer gestão de tráfego. Você precisa de uma pessoa para fazer edição de vídeo. Você precisa de um cara para fazer anúncio. São tudo novas profissões que o mercado não tem capacidade de fornecer na mesma velocidade que as empresas têm necessidade de contratar. Qual é a mudança sutil? Antes eu buscava profissionais formados pelo mercado para já começar trabalhando e seguir em frente. Sim. E hoje a minha empresa virou uma escola. Porque esse profissional, ele tá raro, ele tá escasso, então eu tenho que contratar uma pessoa que tenha um perfil comportamental, né? Então a gente tem que analisar as características comportamentais dessa pessoa, tem que ter fit cultural, tem que ter mentalidade de quem quer trabalhar e buscar resultado. E aí a mudança que está acontecendo antes eu pegava capacitado, hoje eu sou obrigado a capacitar esse funcionário. Uhum. Antigamente tinha uma frase que falava assim, mas e se eu treinar a pessoa e ela for embora? Né? É antiga essa frase, acho que era até do Ford, né? Não sei se era do Ford. E aí a resposta era, mas e se você não treinar e ela ficar? Né? Era uma piadinha, não sei se era uma piadinha, mas enfim. Nossa, eu ouvi isso milhões de vezes, sim, né? Hoje você nem pode falar isso. Você pode falar, e se eu não treinar a pessoa? E se eu treinar a pessoa e ela for embora? Né? Ninguém fala isso hoje. Fala, cara, hoje eu preciso treinar a pessoa porque senão minha empresa não funciona. Exatamente, sim, exatamente. Então, isso é uma mudança sutil. Você não fala, mas e se eu treinar e ela for embora? Fala, cara, não tem jeito, eu preciso pegar a pessoa, eu preciso treinar a pessoa. Né? Então, a empresa acaba virando uma escola. E aí, o que acontece quando a empresa acaba virando uma escola? Ela tem que, o dono de empresa, ele já tem um monte de loucura. Apaga incêndio todo dia, corre atrás de fluxo de caixa, né? Tem aquela sobrecarregado, trabalha 12, 14, 16 horas por dia, né? E aí tem rotatividade do funcionário. Entra funcionário, sai funcionário, entra funcionário, sai funcionário, difícil contratar, fácil perder. Nessa loucura, né? O que acontece com o conhecimento da empresa? Vai embora com os funcionários, né? Vai embora com os funcionários, né? Então, fica cada vez mais difícil você manter padrão, fica cada vez mais difícil, sim, você ter resultado. É uma dinâmica do dia a dia das empresas, e aí a gente tem um problema, né? E aí esse problema que acaba acontecendo, as empresas precisam virar escolas. Então, o que a empresa precisa fazer para cuidar disso? Antes disso, Marcelo, antes de tu entrar no que precisa ser feito para cuidar disso, tem alguma empresa, você conhece alguma empresa que tem rotatividade baixa? É assim, você vai ter um número, toda empresa tem rotatividade, tá? Uhum. Cada vez mais, porque você vê, antigamente, Aline, as pessoas iam trabalhar numa empresa, trabalhava 20 anos, 30 anos numa, sim, mesma empresa. A geração vai mudando, né? Hoje as gerações, elas querem experimentar coisas novas. Então, quando eu era empregado, você nunca saía de uma empresa com menos de um ano, porque isso queimava a carteira, né? A gente falava, vai sujar a carteira. Você trabalhou 6 meses numa empresa, saiu, foi para outra, falava, vai sujar a carteira, né? Hoje, talvez, a mentalidade é até diferente. Se olhar na carteira de alguém e a pessoa está 6 anos numa empresa, e aí quando você olha, ela não evoluiu na empresa, isso queima a carteira. Né? Isso suja a carteira, fala, ficou muito tempo no mesmo lugar e não evoluiu. Então, dá um sinal de que a pessoa é acomodada. Então, por conta disso, as pessoas hoje querem experiências novas, querem desafios novos. Nem sempre a pequena empresa dá essas experiências novas, nem sempre a pequena empresa dá esses desafios novos. Então ela tem um ciclo de aprendizagem, onde ela vai ter um resultado, ela se qualifica no mercado, o mercado demanda muito, vai fazer oferta para essa pessoa vai sair e vai para o outro. Quando você analisa um currículo de uma pessoa como essa, você fala, ela ficou 6 meses, 8 meses numa empresa, desenvolveu uma habilidade, foi contratado, por conta disso foi contratado por outra empresa, né? Ficou 6, 7, 8 meses, desenvolveu uma nova habilidade, aumentou a qualificação dela. Por conta disso, ela foi contratada por uma outra empresa. Exatamente. Aumentou a qualificação dessa pessoa, né? As coisas se inverteram, é muito louco isso, né? Sim. As coisas se inverteram. Então, por conta disso, eu tendo a acreditar que a rotatividade ela tende a ser melhor. Agora, é lógico que uma empresa que está crescendo,
Uma empresa que as pessoas entram lá dentro e percebem que, opa, aqui eu posso crescer. Uma empresa onde as pessoas entram, tem um líder do qual ela se inspira. A gente gravou o podcast com o Eduardo Ferraz, ele falou, muito bom, as pessoas se demitem do líder, né? Sim. Ele falou isso, tem um líder do qual eu me inspiro. Cara, esse líder vai me desenvolver, esse líder vai me levar para frente. Essa empresa tem o salário médio de mercado, ela tem meritocracia. No final do ano, se eu bater minhas metas, eu ganho alguma coisa, né? Pô, tem um líder que me inspira, ela está crescendo, eu estou vendo as pessoas crescer. Estou aqui 6 meses e fui promovido. Opa, a tendência é que uma empresa como essa, a rotatividade seja menor, tá? Eu não estudei os dados estatísticos de rotatividade no Brasil. Acho que a gente tem que colocar isso num dado para a gente levantar, né? Abre ação no projeto. Abre a Proje, sim, mas é interessante a gente levantar esses dados para entender. Mas eu quis saber mais pela tua experiência, né? Dentro dessa tua percepção, o que leva as pessoas, as empresas a terem tanta rotatividade, você acredita? Você trouxe alguns elementos já, né? A oportunidade de crescimento, a questão do aprendizado rápido, né? Vou aprender um pouquinho aqui, vou aprender um pouquinho no outro lado. O que mais que você acredita que gera isso? Tem também as questões das funções, né, Marcelo? Você sempre comenta que a gente tem algumas funções que têm uma rotatividade maior, outras não. Então, deve pincelar isso. Dados são dados, né? Opinião é opinião, né? Então, na minha opinião, esses itens são os primordiais. Fit cultural. Às vezes a pessoa não tem fit cultural. Às vezes aquela empresa não é uma empresa que inspira, né? Não é uma empresa que inspira. Às vezes o líder não é um líder que inspira. Às vezes o crescimento não é claro. Às vezes o salário está ruim, né? Às vezes as condições não estão boas e aí a pessoa acaba saindo.